A narrativa começa com o protagonista, Fuashi, caminhando pelos corredores da escola enquanto um grupo de garotas o nota. Elas o chamam, gritam seu nome e dizem ser suas fãs, desejando boa sorte em sua nova série. Ele responde com calma, agradecendo e pedindo que aguardem ansiosas. O narrador descreve a cena de forma irônica, chamando um momento de bobo e típico da juventude de Ashi. O programa Bokura no Kasetu, apelidado de Bokuzetsu, é um drama escolar romântico que se tornou extremamente popular, a ponto de virar uma tendência cultural. Muitos estudantes até deixaram de estudar e participar de atividades para tentar a sorte nas audições. A sala de aula está cheia de meninos e meninas muito bonitos, afinal, é o cenário de Bokuzetsu, e Ashi é um dos protagonistas. Assim que entra, os colegas o reconhecem e comentam que sua presença desequilibra a turma, pois ele provavelmente vai ofuscar todos os outros. Os garotos o invejam por ser tão atraente. Ashi se sente e começa a ler quando Aruma se aproxima, feliz por estarem na mesma classe novamente. Ashi responde sem levantar o olhar. Aruma pergunta por que ele está lendo tão cedo, e Ashi diz que é um romance leve escolar. Aruma se anima ao perceber que é o tipo de livro que Ashi sempre lê e pede para ver, mas ele recusa, dizendo que o livro guarda seus sonhos e ideais. Outro aluno reclama do barulho tão cedo. Uma garota chamada Ashuka entra e cumprimenta a Okun. Ele a elogia, dizendo que está tão bonita quanto sempre. Ela sorri e pergunta se aquilo é uma cantada. Ele responde que ela pode interpretar como quiser. Ela ri e vai se sentar. A beleza de Kirishi Ashuka é comparada à de uma atriz de dramas matinais, com uma doçura natural que encanta a todos. Ela percebe o olhar de Ashi e pergunta o que ele está olhando. Ele nega rapidamente, mas ela adivinha que ele estava encarando seu rosto, deixando-o sem jeito. Então, como se tivesse uma ideia repentina, ela se oferece para ajustar a gravata dele e, enquanto faz isso, comenta que ele não vai conquistar popularidade se não cuidar da aparência. Ashi, parado, percebe que ela tem um cheiro adocicado. Quando termina, ela diz pronto, e ele agradece baixinho. Em seguida, ela sorri e estende a mão, pedindo que ele retribua o favor arrumando algo nela. Ele observa nervoso, engolindo seco, mas ela recua rindo e diz que era brincadeira, avisando para ele não se acostumar a tocar em garotas. Ashi responde de forma atrapalhada. Aruma comenta o quão próximos eles parecem, pegando Ashuka de surpresa, ela nem tinha percebido que ele estava ali. Ele ri e diz para não se preocuparem. Ashuka, tranquila, volta a se sentar, sempre composta. Ashi a observa, admirado com sua calma e pensando que essa serenidade é o que lhe dá a imagem de uma pura Kirishi Ashuka. De repente, alguém puxa sua bochecha. Ele reclama de dor, e é Emma, que chega com sua energia habitual e cumprimenta a todos animadamente. Ashi a reconhece e comenta casualmente que é só a Emma. Ela pisca de forma brincalhona e diz que espera que se deem bem novamente nesta temporada. Virando-se para ele, pergunta provocante se ele está aproveitando a vida escolar. Brinca dizendo que ele deveria estar empolgado, afinal, é o primeiro a vê-la neste semestre, e pergunta por que aquela expressão tão séria. Ashi responde secamente que ela fala como se vê-la fosse um evento anual. Ela ri, dizendo que sua beleza é rara o suficiente para ser um tesouro nacional. Sem aviso, Emma abraça Ashuka, comentando como ela consegue ser tão elegante e charmosa ao mesmo tempo. Ashuka ri e pergunta se aquilo é um elogio. Ashi observa a cena, achando natural o clima suave e encantador entre elas. Emma então se lembra de algo. Aruma a cumprimenta, dizendo que espera uma boa temporada juntos novamente. Ela também não havia notado sua presença. Então chama Ashuka, Aruma e Ashi, dizendo que alguém os mandou chamar. Os quatro caminham pelo corredor enquanto os outros alunos os observam e cochicham. São conhecidos como os quatro grandes de Bokuzetsu, um título dito com admiração e inveja. Ashuka e Emma são vistas como inalcançáveis, enquanto Aruma e Ashi são admirados por sua postura fria e carisma. Ashi repete o título baixinho, achando difícil levar aquilo a sério. Os quatro grandes são o elenco principal de Bokuzetsu, idolatrados a ponto de alguns alunos abandonarem suas próprias escolas só para se transferirem para lá. Ashi murmura que as coisas não são bem como parecem. Eles chegam ao escritório da diretora, onde uma mulher animada os recebe com entusiasmo, chamando-os de as joias brilhantes de Bokuzetsu. Segurando uma bebida energética, ela pergunta se todos já chegaram. Os alunos comentam que, na verdade, é ela quem está atrasada. Ela dá de ombros, dizendo que não funciona sem suas bebidas energéticas.
Por fim, se apresenta como Kafuni a diretora interina e produtora executiva de Bokuzetsu. Com um sorriso confiante, Kafuni diz que está contando com todos novamente nesta temporada. Depois de beber sua lata inteira de uma vez, alguém comenta que aquilo não parece muito saudável. Ela então pega uma pasta marcada como confidencial e anuncia que é hora do assunto principal. Revela o roteiro da nova temporada e explica que, embora o público acredite que Bokuzetsu é sobre romances reais e espontâneos, tudo é, na verdade, completamente roteirizado. Emma folheia o roteiro e arregala os olhos, chocada ao perceber que foi escrita em um relacionamento próximo com Ashi e Aruma ao mesmo tempo. Surpresa e confusa, ela mal consegue reagir. Ashi e Aruma notam que já parece um triângulo amoroso e comentam que a temporada promete ser caótica. O narrador explica que os membros de alto nível do elenco recebem papéis atribuídos pela produção e que a suposta realidade é totalmente construída. Com um ar dramático, Emma brinca dizendo que, se o público diz que ela está em um harém, então não há o que fazer, ela vai aceitar. Rindo, declara que até o fim da temporada terá tanto Ashi quanto Aruma. Pede para tirarem uma foto do momento, e todos riem e aplaudem, enquanto Ashuka observa em silêncio. Percebendo seu olhar, Emma rapidamente se desculpa, perguntando se a ofendeu. Kafuni então se volta para Ashuka e pergunta se ela ainda guarda ressentimentos do passado e se está realmente pronta para voltar. Ashuka sorri educadamente e responde que manterá a compostura. Ela e Aokun haviam sido um par na temporada anterior, mas não por escolha própria. Olhando para Ashi, ela pergunta se ele concorda. Ele apenas acena com a cabeça, mas em seus pensamentos reflete que, no fundo, eles têm escolha. Assim, começa um novo capítulo de Bokura no Kasetu. O apresentador entra na sala e faz uma pergunta provocante: quem entre vocês encontrará um amor verdadeiro desta vez? Ashi observa em silêncio, pensando que eles tiveram, enfatizando o verbo no passado. Ele se recorda de quando ele e Ashuka foram um casal na temporada anterior. Apaixonou-se por ela desde o primeiro encontro, e o dia em que ela confessou seus sentimentos continua sendo sua lembrança mais preciosa. Mas tudo mudou quando o enredo foi arrancado de suas mãos pelos bastidores. Ele abaixa o olhar e diz calmamente a Ashuka que não pode mais ficar com ela. Um flashback mostra o término deles, quando Ashi, recém-escalado para seu primeiro papel roteirizado, foi pressionado a seguir o script. Ele lembra de como terminou o relacionamento e jurou nunca mais se apaixonar de verdade. Seus pensamentos são interrompidos quando o apresentador anuncia uma reviravolta inesperada, uma nova adição ao elenco. Ashi se espanta, imaginando quem faria uma entrada tão dramática. Nota que, foram alguns rostos conhecidos, a maioria dos alunos é nova. O apresentador então chama a nova integrante especial para se apresentar. Uma estudante chamada Kizaraji Karen Amélia surge, revelando ter ascendência mista germano-japonesa e vindo de uma escola alemã em Yokohama. Os alunos a observam impressionados, comparando sua beleza à das maiores estrelas da escola. Amélia diz que seu objetivo é seguir o coração e encontrar seu primeiro amor através de Bokuzetsu. O apresentador a recebe com simpatia, enquanto Ashi pensa em silêncio que, embora a ideia de primeiro amor soe doce, aquele lugar não é onde ele realmente pode existir. Ainda assim, ele não consegue desviar o olhar de sua aparência marcante, os cabelos loiros brilhantes e a pele impecável o deixam atônito. De repente, Amélia se vira para ele e, com suavidade, o chama de seu primeiro amor, revelando que sonhava em encontrá-lo há muito tempo. Então, com coragem, confessa seu amor e pede que Ashi seja seu namorado. Chocado, ele percebe que, naquela escola, a ideia de juventude genuína parece uma ilusão. Pensa que ela só pode estar brincando, não há outra explicação. Ela fica diante dele, aguardando sua resposta, enquanto os outros alunos observam em silêncio. Ashi parece tenso. Alguns cochicham que as confissões costumam ser escritas, outros comentam o quão repentino foi aquilo. Um estudante filmando tenta interromper a gravação, mas o silêncio de Ashi deixa o clima desconfortável. Outro aluno insiste que parem de filmar, mas, antes que algo aconteça, alguém entra abruptamente para interromper a situação. A equipe de filmagem protesta dizendo que o programa deve continuar, enquanto uma garota pede para encerrar a cena antes que piore. Alguém comenta que Ashi ainda não respondeu. Emma e Ashuka observam, comentando quão estranha está a situação. Mais tarde, Amélia deixa a sala e pede desculpas discretamente pelo ocorrido, e alguém menciona que ela levou uma bronca severa. Suspirando, ela se surpreende ao ver Ashi por perto. Ele acena e pergunta se ela está surpresa.
Amélia admite que nunca esperava encontrar Fuashi, o astro de Bokuzetsu, ali. Ele brinca dizendo que deveria cobrar uma taxa para quem o vê, deixando-a corada e sem jeito ao perguntar quanto seria. Ele ri e diz que era brincadeira. Amélia pergunta se ele ouviu sua bronca, mas ele parece não se importar. Quando ela pergunta o que ele quer, a Shia lembra de que seus sentimentos já foram expostos e diz que dará sua resposta em breve. Achando estranho continuar ali, ele sugere que conversem em outro lugar. Amélia concorda, ainda indecisa sobre para onde ir. Eles então seguem juntos para o terraço. A vista do terraço é agradável, e a Shia convida Amélia para se sentar. Ela parece nervosa, mas aceita o convite. Ele pergunta se Kisaragi também tem interesse em Bokuzetsu, e ela confirma, brincando que teme quebrar o banco. Em seguida, confessa que perdeu a chance de agir com mais calma e admite que a Shia é seu primeiro amor, dizendo que Bokuzetsu é o motivo pelo qual não deseja mais ninguém. A Shia percebe a sinceridade em suas palavras e imagina um futuro juntos. Notando que aquela confissão é rara e verdadeira, ele pede um tempo para pensar, deixando Amélia incerta. Ele explica que, por enquanto, o que sente é uma ligação de amizade, e que dar uma resposta vaga seria injusto. Diz que não é uma questão de sim ou não e que prefere manter as coisas em aberto, chamando isso de o pior tipo de resposta. Em seus pensamentos, a Shia reflete que ser apenas admirado não tem tanto valor e a incentiva a seguir em frente, até brincando que ela pode lhe dar um tapa, se quiser. Mesmo assim, pede mais tempo para conhecê-la melhor. Amélia ouve em silêncio, depois sorri e concorda em esperar, dizendo que também quer continuar conhecendo-o, o que surpreende a Shia. Feliz, ela propõe trocar em contatos e promete guardar o dele com carinho. Mais tarde, a Shia permanece sozinho no terraço, pensando em alugar um apartamento em Shonen. Recebe uma mensagem de Karen, dizendo que quer conhecê-lo melhor. Inseguro, ele responde convidando-a para visitá-lo após a próxima gravação, esperando que ela perca o interesse. Na escola, Emma recebe todos na entrada com energia contagiante e os convida para sua sala da amizade. A Shia, cansado, prefere ir embora. Orgulhosa, Emma apresenta o espaço e comenta que a diretora aprovou o projeto, mas a Shia mantém distância, sem querer dever favores. Ela insiste para que ele entre, chamando-o de superestrela de Bokuzetsu, e pergunta se ele quer conversar sobre as próximas gravações. Em seguida, fecha a porta com força, dizendo que não haverá interrupções. A Shia sente um desconforto, como se algo estivesse errado, mesmo sendo um garoto, sente-se vulnerável. Emma se aproxima, aperta sua bochecha e brinca dizendo que qualquer um pode sofrer assédio hoje em dia. Ri, chamando sua reação de fofa. Em resposta, a Shia diz, meio sem jeito, que não se importaria se ela se apaixonasse por ele. Ela ri e diz que ele estaria em apuros se isso acontecesse de verdade. Então, Emma o convida para sentar e conversar, dizendo que o sofá não é para deixar as pessoas preguiçosas. Sentada, ela olha para a Shia e comenta que, embora sempre tenham sido amigos, nesta temporada eles devem ser um casal. A Shia se pergunta se ela se sente desconfortável com ele como seu par em Bokuzetsu, mas ela nega rapidamente. Refletindo, Emma admite que seus sentimentos começaram como atuação, mas se tornaram reais com o tempo, compara isso a brincar de casinha, dizendo que sempre acaba se apaixonando por quem é emparelhada. Se chama de a garota que mais se apaixona na escola e diz que, desta vez, é diferente. A Shia se sente confuso, percebendo que tem fingido sentimentos, enquanto Emma realmente sente algo. Ela diz conhecer sua força de vontade e acredita que, se se aproximarem mais, não serão apenas amigos. A Shia responde que só queria ajudá-la a melhorar como atriz, mas agora está incerto. Emma sorri, elogiando-o por entendê-la bem e dizendo que ele é confiável. Acrescenta que o relacionamento deles mudaria se ele começasse a vê-la de outra forma. Ela se aproxima, encara seus olhos e sugere que passem da amizade para algo mais. Animada, propõe comer doces juntos e conversar para ficarem mais próximos. A Shia suspira, tentando responder, mas Emma pergunta se ele está bem ao notar seu nervosismo. Em tom brincalhão, encosta nele e o provoca sobre esperar algo inadequado. Ele pergunta quanto tempo ela vai ficar tão perto. Ela ri, se desculpa, diz que está bem com qualquer coisa e oferece um doce, pedindo para ele adivinhar o sabor de olhos fechados. Ele aceita, e Emma se inclina, beijando-o suavemente. A Shia congela, sem palavras. Ela recua com um leve sorriso e declara, em tom baixo, que agora não são apenas amigos. Pergunta se o doce estava bom.
Ashi assegura de leve e responde que tem uma regra contra desperdiçar comida. Aproxima-se e sugere terminarem o doce juntos. Brincando, Emma comenta que ouviu rumores de que Ashi é um conquistador que frequenta motéis. Ele reage de forma séria, perguntando quem espalhou aquilo e lembrando que ainda é menor de idade. Ela ri, dizendo que é só uma piada, e continua sorrindo suavemente. O momento entre os dois fica terno, e Emma comenta que se sente mais leve. Diz que flertar um pouco com alguém bonito pode ser revigorante. Ashi sai dali, deixando-a um pouco confusa. Mais tarde, Emma se pergunta se sair de um lugar aconchegante, mesmo um motel, deixa uma sensação que permanece. Ela ri e chama Ashi de cavalheiro. Enquanto se despedem, Ashi reflete sobre como a presença de Emo faz se sentir impotente, mas também como Kisaragi despertou nele um lado sincero que estava adormecido. Observando a paisagem, ele se pergunta se fez a coisa certa. Em seguida, compra algo em uma loja e agradece à atendente, que ri baixinho. Ele pensa em como é fácil se enganar sobre os próprios sentimentos, uma incerteza que teme nunca compreender totalmente. Mais tarde, Ashi toca uma campainha, segurando uma pequena sacola nas mãos. Ashi segura uma pequena sacola e cumprimenta a pessoa dentro da casa com um caloroso "desculpe por te fazer esperar". Uma voz responde dando boas-vindas, e, quando a porta se abre, Ashuko recebe com um bem-vindo de volta, perguntando onde ele esteve. Ele entrega a sacola, dizendo ser uma lembrança, e ela agradece em silêncio, comentando que ele chegou tarde. Ele dá de ombros, dizendo que teve assuntos pessoais. Ashuka percebe algo, talvez um perfume, talvez um resquício de batom, e o provoca de leve, insinuando que ele esteve com Emma. Os olhos de Ashi se arregalam, e ele percebe que isso deve explicar as risadinhas da atendente na padaria. Com um sorriso calmo, Ashuka diz que ele precisa ser punido por guardar segredos e o conduz até um cômodo mais tranquilo. Pede que ele se acalme, assegura que não vai a lugar algum e o convida suavemente a descansar ao lado dela. Sentindo-se solitária, Ashuka confessa que o tempo longe a fez perceber o quanto seus sentimentos por Ashi são fortes. Ele pede desculpas com ternura e diz que ela pode fazer o que sentir necessidade. Aproximando-se, ela admite que não consegue mais esperar e declara que o ama de verdade. Embora hesitante, Ashi responde que também sente algo profundo por ela, se ela tiver certeza disso. Em um momento silencioso e emotivo, os dois reafirmam seu afeto e confiança mútuos. Chorando, Ashuka sussurra o nome dele 2 vezes enquanto é abraçada. Ela diz que, mesmo tendo sido deixada de lado na última temporada de Bokuzetsu, ainda não consegue desistir dele. Ashi, com suavidade, confessa que também a ama. Ciente dos riscos e da carga emocional, Ashuka pede que ele assuma a responsabilidade pelo que sente. Ele pede desculpas, explicando que parte de tudo faz parte dos papéis que interpretam, mas que o sentimento ainda é real naquele dia. Ashuka decide que o relacionamento deles permanecerá secreto, mas verdadeiro. Fortalecida por essa promessa, declara que ainda o ama e que não consegue deixá-lo ir. Nesse instante, uma batida na porta os interrompe. Ashi pede que Ashuka abra. Ao fazê-lo, ela se depara com Kisaragi, parada ali, surpresa. Atônita, Ashuka a cumprimenta pelo nome. Kisaragi parece igualmente chocada por vê-la ali e, confusa, pergunta o que está acontecendo. Ashuka hesita, sem saber o que responder, tentando disfarçar o nervosismo com um sorriso. Kisaragi pergunta por que Ashuka está ali, insinuando que talvez tenha entrado na sala errada. Ashuka tenta rir e concorda, sem graça. Mas, percebendo o ambiente, Kisaragi se mostra perturbada e pergunta se ela está realmente na casa de Ashi. Cada vez mais confusa e emocional, Kisaragi pronuncia o nome de Ashi em desespero e foge em lágrimas. Ashuka fica parada, observando em silêncio. Ashi aparece em seguida, cabisbaixo e com culpa no olhar. Ashuka dá um leve sorriso e pergunta se ele havia planejado aquilo. Ele, com voz baixa, admite que sim, que armou a situação para que Kisaragi desistisse dele. Ela o chama de pessoa terrível, mas ele insiste que Kisaragi merece alguém melhor. Ashuka o encara e diz que faria qualquer coisa por ele, lembrando que Kisaragi é a garota mais comentada da escola. Ashi responde que a única pessoa para quem quer mostrar seu verdadeiro eu é Ashuka. Envergonhada, ela cobre o rosto, e ele brinca, pedindo que pare de agir como uma fã. Ashuka lembra a promessa que fizeram, a de não avançar até se tornarem oficialmente um casal. Ashi explica que não é por falta de vontade, mas porque se sentiria desonesto agora.
Ela se sente aliviada, feliz em saber que sua hesitação não é por desinteresse. Ela o abraça por trás, apoiando a cabeça em suas costas, e diz saber que foi difícil para ele afastar Kisaragi, mas reconhece que isso também mostra sua sinceridade. Ashi admite que é apenas sua forma de ser gentil. Ashoka, em voz baixa, diz que se sente perdida sem ele e o chama de forma carinhosa. Ele a envolve em seus braços, declara que a ama, e ela, sorrindo, pergunta se ele realmente quer dizer isso, rindo em seguida e dizendo que ele sempre responde do mesmo jeito. Ashi pensa consigo que beijar duas garotas no mesmo dia o faz sentir-se a pior das pessoas, mesmo que parte disso seja atuação. No programa, ele interpreta o namorado de Emma, mas fora das câmeras, seu coração pertence a Ashoka. Ele se pergunta o que Kisaragi viu nele naquele dia. Mais tarde, Ashi encontra Wakaba-senpai no terraço, fumando e olhando para a escola. Ele diz que ela não deveria fumar, e ela o chama de galanteador convencido. Ele a cumprimenta formalmente, e Wakaba, com ironia, lembra que tem 20 anos, é mais velha que todos e está repetindo o ensino médio apenas para continuar em Bokuzetsu. Entre provocações, Ashi diz que só foi lá relaxar. Ela ri, dizendo que ele deve estar preso em outro triângulo amoroso, e ele fica surpreso. Wakaba comenta que ele é fácil de ler e revela que, naquela temporada, pretende se concentrar apenas em Emma e pular o evento Cinderella Sec, um jogo em que os garotos procuram garotas escondidas pelo campus, buscando atenção e romance. Ela brinca que ele está desperdiçando seu tempo e talvez planejando vender informações de novo. Ashi entra na brincadeira, e ela fica pensativa. Quando ele pergunta se todo aquele esforço vale a pena, a fama, a atenção, o fingimento, Wakaba admite que todos estão em busca de reconhecimento sem saber exatamente o porquê. Mesmo ela, que sacrificou tanto, não tem certeza se é isso que realmente quer. Mudando de assunto, ela comenta sobre os rumores envolvendo Kisaragi. Ashi confessa que a provocou e a afastou de propósito, tentando ensiná-la a não se apaixonar pelas aparências. Wakaba o repreende por isso. Wakaba critica Ashi por brincar com os sentimentos das pessoas e acrescenta que o passado de Kisaragi é um mistério. Não há registros escolares, nem dados de seleção, nada. Ela até ofereceu dinheiro por informações e não encontrou coisa alguma. Ashi fica surpreso com o aviso de Wakaba, mas ignora, dizendo que o assunto com Kisaragi já acabou. Wakaba o adverte que as coisas em Bokuzetsu não são tão simples, especialmente quando os sentimentos são reais. Ela acrescenta que Kisaragi não está atrás de algo passageiro, ela quer algo verdadeiro. Verificando o celular, Wakaba o apressa, dizendo que Cinderela está esperando. Chocado, Ashi percebe que Kisaragi está agindo por conta própria e corre para o salão onde ela o aguarda. Ela o chama, perguntando se ele ainda a ama. Confuso, Ashi tenta entender por que ela continua assim depois de tudo. Calmamente, Kisaragi pergunta se ele ainda veio por ela apesar do que aconteceu. Ashi lembra que devem usar os nomes dos personagens durante a simulação e pergunta o que ela está tentando fazer. Ela responde que seus sentimentos não são tão fáceis de apagar. Ashi admite que a machucou e diz que ela deveria odiá-lo, mas Kisaragi esclarece que essa é sua vingança e que ele deve aceitá-la. Ela agarra a gravata dele, dizendo para não fugir. Ashi percebe que as câmeras estão filmando e que aquele momento pode arruinar o triângulo amoroso do roteiro. Kisaragi toca seu rosto suavemente, mantendo o silêncio. Os dois permanecem lado a lado diante das câmeras. Tenso, Ashi começa a entender, essa é a forma dela de retomar o controle. Kisaragi olha para frente e pensa consigo mesma que é covarde, mas promete que seu primeiro beijo verdadeiro só acontecerá quando ela e Ashi estiverem realmente juntos. Ainda assim, promete que seu primeiro beijo verdadeiro será apenas depois que ela e Ashi estiverem realmente juntos. No local das filmagens, ela diz que guardará seu primeiro beijo para quando ela e Ashi tiverem sentimentos mútuos, pedindo que ele não pense demais nem veja seus sentimentos como um erro. Ela acredita que é injusto pensar que alguém poderia ser odiado por algo assim e não quer que seu primeiro amor seja tratado como algo trivial. Ashi reflete que existem muitos caras melhores e pensa que isso seria o melhor para Emma. Mas Kisaragi permanece firme, tem que ser ele. Ela admite que, por ser seu primeiro amor, ainda não entende completamente seus sentimentos. Por isso, decide confiar neles e seguir em frente, declarando seu amor por Ashi, sabendo que esses sentimentos não vão mudar. Enquanto a câmera foca e o silêncio toma o ambiente, ela lembra que sabia que Ashi estava apenas brincando com ela quando a convidou. Ainda assim, sentiu-se compelida a ir, incapaz de falar com a mãe e chorando de ansiedade.
Quando chegou a Shonen, já havia decidido confessar seus sentimentos. Ela revela que Ashi destruiu seu primeiro amor, brincou com ela, atraiu e partiu seu coração. Então, ela o beijou para deixar uma marca duradoura. Embora não tenha sido nos lábios, ela se pergunta se isso o afetou e se foi o suficiente. Apesar de tudo, seu coração ainda anseia por ele. E admite que ser abraçada por ele a faz feliz, mesmo que ele seja um canalha que veio apenas por ela. Mesmo que acabe sendo descartada, ela está disposta a ser sua namorada, ainda que apenas de mentira. Ashi recusa a ideia de ser seu namorado, mas ela o acusa de ser desonesto, questionando por que ele a segura com tanta força. Ela sente que finalmente alcançou o coração dele e se pergunta se ainda há uma chance de ser sua namorada, pedindo que ele a escolha para o Special Two Shot durante o arremesso livre. Ashi se lembra de que Karen o havia encorajado a convidar Kisaragi para o Special Two Shot, um evento obrigatório em que os garotos convidam as garotas para um encontro, e elas não podem recusar, com os participantes escolhidos após uma disputa de lance livre. Ele sabe que o roteiro o coloca contra Aruma por Ema e espera perder, mas considera dar o seu melhor. O roteiro não seguirá como planejado a menos que Aruma vença. Aruma se sente genuinamente empolgado em competir, refletindo sobre o quanto Ashi mudou. Ele se lembra de que Ashi não subia ao palco de Bokuzetsu desde o verão passado, o que torna a chance de atuar ao lado dele novamente ainda mais empolgante. Durante a cena, Aruma passa a bola para Ashi e comenta que, com o talento de Ashi, até o roteiro pode mudar. Mas Ashi, focado e silencioso, pensa consigo mesmo que não tem intenção de mudar o futuro que já foi decidido. A câmera captura a cena enquanto o burburinho de fundo continua. Ashi decide voltar antes que as filmagens recomecem e ouve o grupo concordando que Kisaragi será o alvo do Special Two Shot, e quem vencer a convidará, planejando dividir os holofotes com ela. Percebendo que o grupo está se unindo para se aproximar da nova garota, que não pode recusar, ele reconhece isso como algo típico de Bokuzetsu. Eles acreditam que o coração puro e a inexperiência de Kisaragi como nova integrante a tornam fácil de enganar. Os garotos veem Ashi e perguntam se ele ouviu tudo. Ele confirma que ouviu desde o começo, mas os encoraja a darem o melhor de si, refletindo que já esteve do lado deles antes. Ashi admite para si mesmo que normalmente teria ignorado, lembrando-se de quando agia da mesma forma. Mas agora, decide enfrentá-los, acreditando que Kisaragi merece algo melhor. Ashi diz a Aruma que mudou de ideia. Eles ficarão juntos até o fim. A Aruma agradece. Do lado de fora, a partida continua. Os garotos assistem, esperando o resultado de sempre. Um deles comenta que só restaram Ashi e Aruma. Aruma se oferece para escolher Ema, observando que nenhum dos dois leva o namoro a sério. Eles veem Bokuzetsu como um trampolim, e o romance apenas os atrasaria. Ele erra o arremesso de propósito, dizendo que quer ver como Ashi levará a história adiante. Quando chega a vez de Ashi, ele hesita. Deve vencer e mudar o roteiro, ou deixá-lo seguir como está? Ele se pergunta quem convidaria e quais são seus verdadeiros sentimentos. Um cartaz na plateia incentiva os garotos a chutarem a garota que querem convidar após o arremesso. Durante a filmagem, Ashi escolhe Karen, convidando-a para um encontro. Ele reflete que, em um mundo cheio de atuações, Karen brilha com uma luz genuína. E sabe que, se estender a mão, ela aceitará sem hesitar. E aí, gostou da história? Se esse momento te fez sentir algo, nem que seja um pouco, já valeu a pena. Esse é só o começo de um novo projeto que estou criando com todo o coração. Ainda estamos no início da jornada, e cada pessoa que chega aqui faz uma diferença enorme. Então, se você curtiu o vídeo, deixa o like, comenta o que achou e, principalmente, se inscreve no canal. Minha meta agora é alcançar 1000 inscritos, e eu preciso de vocês para isso. Vamos crescer juntos, construir esse universo e mostrar que histórias sinceras ainda têm poder. Te vejo no próximo episódio.